Meu querido filho, minha querida filha, para. Só para um momento. Respira fundo e presta atenção no que eu tenho a te dizer agora, porque o que eu vi em você há 2 minutos atrás não foi por acaso, não foi coincidência, não foi sorte. Fui eu. Fui eu que coloquei esse vídeo na sua frente, eu que fiz com que seus olhos parassem exatamente aqui, eu que organizei cada detalhe deste momento para que você chegasse até essas palavras. E se você ainda está aqui, lendo ou ouvindo isso, é porque o que eu tenho a dizer é urgente, é necessário e é especificamente para você. Você já teve aquela sensação estranha de que algo não está certo? Aquela inquietação no peito que você não consegue explicar, mas que insiste em aparecer nos momentos mais silenciosos do seu dia? Aquele aperto que surge quando você acorda de madrugada e fica olhando para o teto sem conseguir dormir, com 1000 pensamentos girando na sua cabeça? Aquela voz baixinha que diz que algo precisa mudar, que não dá mais para continuar assim, que tem algo acontecendo que você não está enxergando. Pois é, essa voz era eu. Esse aperto no peito era eu tentando chamar a sua atenção. E agora, finalmente, eu tenho a sua atenção. Meu filho, minha filha, o que eu vi em você há 2 minutos atrás me fez agir imediatamente. Eu vi o seu cansaço, eu vi o peso que você carrega nas costas, que nem as pessoas mais próximas a você conseguem enxergar. Eu vi as lágrimas que você engoliu hoje de manhã antes de sair de casa, porque precisava parecer forte para todo mundo ao redor. Eu vi a sua luta silenciosa, a sua batalha invisível, o esforço imenso que você faz todos os dias só para continuar de pé. E eu não pude ficar calado, não desta vez. Você precisa entender que há algo acontecendo na sua vida agora mesmo que vai além do que seus olhos conseguem ver. Há forças em operação ao seu redor, e tanto para o bem quanto para o mal. E a maioria das pessoas passa anos sem perceber isso. Mas eu escolhi te mostrar. Eu escolhi te revelar. Porque você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido por mim antes mesmo de nascer, marcado com um propósito que o inimigo conhece muito bem e teme profundamente. E é exatamente por isso que a luta tem sido tão intensa. É exatamente por isso que os ataques têm vindo de todos os lados. Porque quando o inimigo vê o que eu vejo em você, ele se desespera. Mas antes que eu continue te revelando tudo o que preciso, quero te fazer uma pergunta importante. Você está pronto para ouvir a verdade? Está preparado para ver o que está acontecendo por trás dos bastidores da sua vida? Porque o que eu vou revelar aqui hoje vai mudar a forma como você enxerga tudo. Vai mudar a forma como você lida com as suas batalhas, com os seus medos, com as suas dores. E vai, acima de tudo, te mostrar que você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Então fica aqui. Não fecha esse vídeo. Não deixa para depois, porque o que eu tenho a te dizer não pode esperar. O momento é agora. E o que eu vi em você há 2 minutos atrás é a prova de que este momento foi planejado por mim desde antes da fundação do mundo. Escreva nos comentários: eu estou pronto para ouvir Deus. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te contar o que eu vi. Não de forma vaga, não de forma geral. Deixa eu ser específico, porque eu sou um Deus de detalhes.
Eu não olho para as pessoas de longe como se fossem números ou estatísticas. Eu olho para dentro. Eu enxergo o que está no fundo do coração, o que está escondido atrás do sorriso que você exibe para o mundo, o que está guardado naquele cantinho da alma que você não mostra para ninguém. E o que eu vi em você neste exato momento me encheu de amor e, ao mesmo tempo, me moveu com uma urgência que eu não pude ignorar. Eu vi uma pessoa que está carregando um peso que não foi feito para ser carregado sozinha. Eu vi um coração que já sofreu tantas decepções que começou a construir muros, não por maldade, mas por sobrevivência. Eu vi uma alma que ainda acredita, ainda espera, ainda ora, mas que está começando a se perguntar se as suas orações estão sendo ouvidas. E eu preciso te dizer agora, com toda a autoridade que existe no céu e na terra, sim, eu ouço cada palavra sua, cada gemido, cada oração sussurrada no travesseiro de madrugada, cada ajuda eu, Senhor, dito entre lágrimas, eu ouço tudo, mas tem algo mais que eu vi. Eu vi uma semente poderosa, extraordinária, plantada dentro de você que ainda não germinou completamente. Uma semente de propósito, de grandeza, de destino, que o inimigo tem feito de tudo para sufocar antes que ela se torne uma árvore frondosa. E quando eu vi essa semente, quando eu vi o potencial que existe dentro de você, sendo atacado, sendo sufocado, sendo ameaçado, eu decidi intervir. Agora, hoje, neste exato momento. Você precisa entender uma coisa fundamental. O que você está passando não é aleatório. Não é azar, não é falta de merecimento. Há um plano, meu filho, minha filha, e esse plano envolve o seu crescimento, a sua libertação, a sua virada. Mas o inimigo também tem um plano, e o plano dele é te fazer acreditar que você não tem saída, que as coisas não vão mudar, que você nasceu para sofrer. Essa é a maior mentira que já foi colocada na sua vida. E hoje eu estou aqui para destruir essa mentira de uma vez por todas. Pensa comigo, você já passou por momentos difíceis antes? Não passou? Momentos em que parecia que tudo estava desabando, que não havia mais solução, que o fim do túnel estava fechado. E o que aconteceu? Eu apareci. De um jeito ou de outro, eu apareci. Pode ter sido através de uma pessoa, de uma palavra, de uma circunstância inesperada, mas eu apareci. E eu apareço agora de novo, através deste vídeo, através dessas palavras, através desta mensagem que chegou até você exatamente quando você mais precisava. O que eu vi em você não é fraqueza. O que eu vi é a matéria-prima de um milagre. Eu já trabalhei com essa matéria antes. Eu trabalhei com Abraão quando ele tinha quase 100 anos e prometeu a ele um filho. Eu trabalhei com Moisés quando ele era um fugitivo no deserto e o transformei no libertador de um povo inteiro. Eu trabalhei com Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas e o tornei o maior rei da história de Israel. E eu estou trabalhando com você agora, neste momento, com o que você tem, com o que você é, com o que você carrega. Não subestime o que eu estou fazendo na sua vida nos bastidores. Há movimentações acontecendo que você não pode ver com os olhos físicos. Há portas sendo abertas que você ainda não sabe que existem. Há bênçãos sendo preparadas que têm o seu nome escrito nelas. Há pessoas sendo posicionadas no seu caminho que vão mudar o curso da sua história. E tudo isso está acontecendo porque eu vi algo em você. Algo que vale cada intervenção, cada milagre, cada movimento do céu a seu favor. Então, quando você sentir aquela sensação de que algo está prestes a mudar, confie nessa sensação. Quando aquela esperança surgir do nada no seu coração, alimente ela. Porque não é ilusão, não é auto-engano. É o meu espírito confirmando o que eu já decidi sobre a sua vida. E o que eu decidi não pode ser desfeito por nenhum inimigo, nenhuma circunstância, nenhuma força deste mundo. Eu vi você.
Eu vi tudo e eu escolhi agir. Isso é tudo que você precisa saber para começar a acreditar de novo. Meu amado filho, minha amada filha, preciso falar com você sobre algo que a maioria das pessoas nunca fala abertamente, mas que muita gente carrega em silêncio todos os dias. Preciso falar sobre o peso invisível, aquele peso que não aparece nas fotos, que você não menciona nas conversas casuais, que você aprende a esconder tão bem que às vezes até você mesmo começa a fingir que ele não existe. Mas ele existe. Eu sei que existe porque eu sinto junto com você. Esse peso tem muitas formas. Para alguns, ele é o peso da culpa, de algo que você fez ou deixou de fazer, de uma decisão que tomou e que ainda te assombra, de uma palavra dita no calor do momento que não dá mais para desfazer. Para outros, é o peso da rejeição, de ter sido abandonado por quem deveria ficar, de ter sido desprezado por quem deveria te valorizar, de ter buscado amor e recebido indiferença. Há ainda o peso da preocupação, das contas que acumulam, das responsabilidades que crescem, do medo do futuro que paralisa. E tem o peso mais pesado de todos, o peso da desilusão, de ter acreditado em algo ou em alguém e ter sido profundamente decepcionado. Você reconhece algum desses pesos? Provavelmente mais de um. E sabe o que o inimigo faz com esses pesos? Ele usa cada um deles como uma corrente para te prender. Ele usa a culpa para te fazer acreditar que você não merece ser perdoado. Ele usa a rejeição para te convencer de que você não é amável, que algo está errado em você, que você vai terminar sozinho. Ele usa a preocupação para te roubar o sono, a paz, a alegria. Ele usa a desilusão para fechar o seu coração para mim, para as pessoas, para a vida. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você saiba. Esses pesos não foram feitos para você carregar, absolutamente nenhum deles. Eu nunca pedi para você ser o guardião das suas próprias culpas. Eu nunca disse que você deveria processar sozinho as suas dores de rejeição. Eu nunca determinei que você dormisse mal, se preocupando com coisas que estão nas minhas mãos. Pelo contrário, eu te disse, em todas as formas possíveis ao longo de toda a história da humanidade, que você pode colocar esses pesos em mim. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é poesia, não é metáfora, é um convite real, prático, urgente. E eu sei o que você vai pensar. Mas eu já tentei, eu já orei, eu já coloquei nas mãos de Deus, e mesmo assim o peso continua. Eu ouço isso com muito amor no coração, meu filho, minha filha, e quero te explicar algo importante. Às vezes, o peso continua não porque eu não estou agindo, mas porque parte de você ainda está se recusando a soltá-lo de verdade. Há uma parte do ser humano que, por mais estranha que pareça essa ideia, se acostuma com o peso, que construiu uma identidade em torno da dor, que tem medo de quem será sem aquela culpa, sem aquela mágoa, sem aquele fardo. E essa parte precisa ser curada, gentilmente, profundamente. Deixa eu te perguntar algo direto. Qual é o peso que você carrega há mais tempo? Qual é aquela coisa que você enterrou lá no fundo e nunca mais tocou, mas que ainda dói quando você vai dormir? Qual é a ferida que cicatrizou por fora, mas por dentro ainda sangra? Eu sei a resposta, e eu estou aqui hoje não para te julgar por causa dela, mas para te dizer que chegou a hora de deixar ir. Chegou a hora de me entregar isso de verdade, de abrir a mão e soltar. Não porque você tem que fazer isso sozinho, mas porque eu vou estar lá para receber e cuidar de cada pedaço. O peso invisível que está te destruindo por dentro tem um prazo de validade. E esse prazo acabou hoje. Eu decidi que a partir deste momento, algo vai mudar no seu interior. Não da noite para o dia, porque a cura verdadeira é um processo, mas o processo começa agora, com essa decisão, com essa entrega, com esse: Senhor, eu não aguento mais carregar isso, eu preciso de você.
Eu estou aqui, eu nunca saio e eu nunca vou embora. Pode me dar esse peso, pode me dar todos eles. Eu tenho ombros infinitamente mais fortes que os seus. E carregar isso por você não é um fardo para mim. É um privilégio de amor. Escreva nos comentários: eu entrego meus pesos a Deus hoje. Meu querido filho, minha querida filha, você precisa saber de algo que aconteceu antes de você abrir este vídeo. Algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que eu vi claramente. Houve uma resistência, houve uma força, uma influência, uma voz sutil que tentou te fazer ignorar esta mensagem, que colocou na sua cabeça um pensamento do tipo: depois eu vejo isso, não tenho tempo agora, isso não é para mim, provavelmente é mais do mesmo. Você sentiu isso? Essa relutância, essa hesitação, esse impulso de passar para o próximo vídeo? Esse impulso não era seu. Deixa eu ser muito claro sobre isso. O inimigo sabe o que está nesta mensagem. Ele sabe o que eu vou revelar para você. Ele sabe que as palavras que você está ouvindo agora têm o poder de quebrar correntes que ele colocou na sua vida há anos. E ele fez tudo o que estava ao seu alcance para te impedir de chegar até aqui. Colocou distrações, colocou dúvidas, colocou aquela voz de ceticismo que diz: isso não vai mudar nada. Mas você abriu mesmo assim. E isso não é pouca coisa. Isso é uma vitória espiritual que você talvez nem tenha percebido que ganhou. Você precisa entender como o inimigo opera, porque o que você não conhece pode te destruir. Ele não aparece com chifres e um tridente. Ele não se anuncia. Ele é sutil. Ele trabalha com sugestões, com pensamentos que parecem seus, mas não são, com sentimentos que surgem do nada e te desorientam, com dúvidas que corroem a sua fé devagarzinho, tão devagarzinho que você nem percebe quando começa a acreditar nas mentiras dele. Ele é o mestre da sutileza, o especialista em fazer o mal parecer natural e a derrota parecer inevitável. Mas aqui está o segredo que destrói toda a estratégia dele: a luz. Quando você traz a escuridão para a luz, ela perde o poder. Quando você nomeia o que está acontecendo, quando você reconhece: isso é um ataque espiritual, isso não sou eu, isso é o inimigo tentando me manter preso, o poder daquele ataque se quebra. Porque ele precisa de escuridão para operar. Ele precisa que você não saiba o que está acontecendo. Ele precisa que você atribua a ele mesmo os pensamentos negativos, as dúvidas, os medos, para que você se sinta culpado e derrotado, ao invés de resistir e vencer. Pensa em quantas vezes você se sentiu de repente triste, sem motivo aparente. Quantas vezes um pensamento negativo sobre você mesmo surgiu do nada. Quantas vezes você estava bem e de repente um sentimento de desesperança te invadiu. Quantas vezes você tentou orar e sentiu uma preguiça inexplicável, uma dificuldade de concentração, uma sensação de que suas palavras não estavam subindo. Esses momentos não foram coincidência, foram ataques calculados e direcionados especificamente para você, porque o inimigo conhece os seus pontos fracos, ele estudou a sua história, ele sabe onde doer para te desestabilizar. Mas eu tenho uma notícia para você. Tudo o que ele sabe sobre você, eu sei muito mais. E tudo o que ele planeja contra você, eu já antecipei. Não existe estratégia do inimigo que eu não conheça. Não existe ataque que possa me surpreender. E não existe poder nas trevas que seja maior do que o meu. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso não é apenas um versículo bonito para colocar em moldura. É uma realidade espiritual que precisa se tornar a base da sua vida. A força estranha que tentou te impedir de abrir este vídeo já foi derrotada. Pelo simples fato de você estar aqui. Pelo simples fato de você ter escolhido ouvir minha voz ao invés de ceder àquela resistência. E eu quero que você aprenda a reconhecer esse padrão nas outras áreas da sua vida também.
Quando você sentir aquela resistência inexplicável para orar, para ler a minha palavra, para ir à igreja, para dar o próximo passo na sua fé, saiba, isso é o inimigo com medo do que vai acontecer quando você fizer aquilo. E a melhor resposta que você pode dar é fazer mesmo assim. Cada vez que você vence essa resistência, você cresce. Cada vez que você escolhe minha voz, ao invés da voz do medo, você se fortalece. E quanto mais forte você fica espiritualmente, menos espaço o inimigo tem para operar na sua vida. Ele precisa de fraqueza, ele precisa de dúvida, ele precisa de medo. E você vai deixar de alimentar o que ele precisa a partir de hoje. Meu amado filho, minha amada filha, vou te contar um segredo sobre como eu trabalho. Eu raramente apareço em forma de trovão e relâmpago. Raramente eu falo através de visões dramáticas ou experiências que todo mundo ao redor pode ver. Na maioria das vezes, eu falo através de coisas simples, cotidianas, que passam despercebidas para quem não está com o coração atento. Falo através de uma música que tocou no rádio no momento certo, através de uma frase numa conversa casual que ficou ecoando na sua cabeça, através de um sonho que você acordou sentindo que era diferente dos outros, através de uma sensação no peito que te disse, vai por aqui, ou não faça isso. Eu tenho falado com você há muito mais tempo do que você percebe. E hoje, eu quero que você olhe para trás, para os últimos meses ou anos da sua vida e reconheça os sinais que eu coloquei no seu caminho. Aquela pessoa que cruzou a sua vida de forma inesperada e disse exatamente a palavra que você precisava ouvir, isso foi eu. Aquela porta que fechou na sua cara e que você ficou arrasado na época, mas que depois você percebeu que se ela tivesse aberto teria sido desastroso. Isso também foi eu. Aquela ideia que surgiu do nada, quando você estava no banho ou antes de dormir, e que parecia grande demais para ser verdade, isso foi eu plantando uma semente na sua mente. Mas há sinais que eu coloquei que você passou direto. Não por maldade, não por rebeldia, mas por pressa, por preocupação, por estar tão absorto nos problemas do dia a dia que não conseguia levantar os olhos para ver o que estava bem na sua frente. E eu não te culpo por isso. Eu entendo a condição humana. Eu me tornei humano em Jesus justamente para entender de dentro, não de fora, o que é viver nesta realidade de pressões e limitações e distrações constantes. Eu sei o quanto é difícil manter o espírito atento quando o mundo ao redor exige a sua atenção de todas as formas possíveis. Mas eu quero te treinar para reconhecer minha voz. Quero te ajudar a desenvolver aquele sentido espiritual que percebe quando eu estou falando, quando eu estou guiando, quando eu estou alertando, porque esse sentido é vital para a sua caminhada. Um soldado que não reconhece as comunicações do seu comandante está em perigo constante. E eu sou o seu comandante, o seu guia, o seu pastor que vai à sua frente para aplainar o caminho. Como você reconhece minha voz? Primeiro, minha voz nunca te condena sem oferecer restauração. Ela pode te convencer de que algo está errado. Isso é o meu Espírito Santo trabalhando, mas sempre acompanhada da oferta de perdão e recomeço. O inimigo condena sem saída. Eu convico com esperança. Segundo, minha voz está sempre alinhada com a minha palavra. Se um pensamento ou sensação contradiz o que eu já disse nas Escrituras, não sou eu falando. Terceiro, minha voz traz paz, mesmo quando está dizendo algo difícil. Há uma paz que transcende o entendimento que acompanha a minha direção, mesmo quando o caminho que eu estou mostrando não parece o mais fácil ou o mais lógico. Há um sinal específico que eu coloquei no seu caminho recentemente que quero que você pense agora. Pode ter sido uma oportunidade que você hesitou em aproveitar. Pode ter sido um relacionamento que você sentiu que deveria restaurar, mas deixou para depois.
Pode ter sido um chamado, um sonho, um propósito que ficou na gaveta porque a vida foi acontecendo e você foi deixando para o momento certo que nunca chegou. Eu estou te dizendo, o momento certo é agora. O sinal que eu coloquei não venceu. A oportunidade ainda existe e eu estou te mostrando ela de novo. Aqui, neste exato momento. Não ignore este sinal. Não deixe que a rotina sufoque o que eu plantei em você. Não deixe o medo de falhar te paralisar mais um dia. Eu não coloco sonhos no seu coração para te torturar com algo inatingível. Eu coloco sonhos no seu coração porque eu já vi o fim da história e o fim é glorioso. Eu já vi você do outro lado, depois da conquista, depois da virada, depois do milagre. E o que eu vi me encheu de um orgulho imenso, o orgulho de um pai que vê o filho ou a filha realizando tudo aquilo para o qual foi criado. Escreva nos comentários, eu vou prestar atenção nos sinais de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de falar abertamente sobre o que está acontecendo nos bastidores da sua vida espiritual agora mesmo. Eu sei que algumas pessoas preferem não pensar nisso, preferem não falar sobre o inimigo, acham que dar atenção a ele é dar poder a ele. Mas há uma diferença entre dar poder ao inimigo e conhecer as táticas dele para se defender. Um general que não estuda as estratégias do exército inimigo perde batalhas desnecessariamente. E eu não quero que você perca batalhas que você poderia vencer se soubesse o que está enfrentando. O inimigo está trabalhando contra você em 3 frentes principais neste momento. E eu vou te dizer quais são para que você possa resistir com conhecimento e não apenas no escuro. A primeira frente é a sua mente. Este é o campo de batalha número 1. O inimigo sabe que se ele conseguir controlar seus pensamentos, ele controla suas emoções. Se ele controla suas emoções, ele influencia suas decisões. E se ele influencia suas decisões, ele tem poder sobre o curso da sua vida. Por isso, ele investe pesado em plantar pensamentos de dúvida, de medo, de autocomiseração, de desistência. Pensamentos como, você não vai conseguir, você não merece, isso não vai mudar, você sempre foi assim e sempre será assim. Você reconhece esses pensamentos? Eles não são seus. Eles são dardos flamejantes que o inimigo lança na sua direção, e a minha palavra é o escudo que os apaga. A segunda frente são os seus relacionamentos. O inimigo sabe que o isolamento é uma das ferramentas mais poderosas que ele tem. Uma pessoa isolada é uma pessoa vulnerável. Por isso, ele trabalha para semear brigas, mal-entendidos, ressentimentos entre você e as pessoas que deveriam estar ao seu lado. Ele usa a comunicação falha, as palavras mal interpretadas, os silêncios prolongados para criar distância entre você e sua família, seus amigos, sua comunidade de fé. E quando você se vê sozinho, ele aproveita para atacar com mais intensidade, porque sabe que você está sem suporte. A terceira frente é o seu propósito. Esta é a que ele mais teme, porque ele sabe que quando você descobrir e abraçar de verdade o propósito que eu coloquei em você, quando você começar a caminhar na direção certa, com determinação e fé, o impacto que a sua vida vai ter será impossível de conter. Por isso, ele faz de tudo para te manter ocupado com coisas secundárias, te mantendo tão absorto em sobreviver que você nunca tem tempo de pensar em viver de verdade. Ele usa o trabalho, as redes sociais, as preocupações financeiras, a rotina exaustiva, tudo o que for necessário para te manter longe do propósito. Mas eu tenho uma promessa para você. Nenhuma dessas frentes vai vencer. Não porque você é perfeito ou porque você tem força suficiente para vencer sozinho, mas porque eu estou com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Essa não é uma pergunta retórica, é uma declaração de vitória. É eu te dizendo, a conta já foi feita e você está no lado vencedor. O que você precisa fazer é se manter de pé, continuar na fé, continuar orando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Continuar se aproximando de mim mesmo quando o inimigo coloca pensamentos de que não adianta. Porque cada vez que você escolhe persistir, cada vez que você se recusa a desistir, você está infligindo uma derrota no inimigo, e derrota atrás de derrota, a vitória completa se aproxima. Eu estou te alertando sobre o que está acontecendo, porque eu quero que você lute de forma inteligente. Reconhece os ataques pelo que são. Quando o pensamento de desistência vier, diz em voz alta: isso não é meu, em nome de Jesus, eu rejeito isso. Quando a divisão vier nos seus relacionamentos, age com amor e humildade, ao invés de reagir na carne. Quando o propósito parecer impossível, lembra que eu já vi o fim, e o fim é a sua vitória. Combina com você? Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, toda grande mudança começa com uma decisão, não com uma circunstância favorável, não com a chegada do momento perfeito, não com a eliminação de todos os obstáculos. Começa com uma decisão tomada no meio da tempestade, com o coração tremendo, mas firme, com os olhos úmidos, mas fixos em mim. E eu estou aqui hoje para te convidar a tomar essa decisão. Mas antes, preciso te perguntar: o que você tem decidido nos últimos meses? Quais são as escolhas que você faz diariamente que estão moldando o caminho da sua vida? Porque cada dia é feito de decisões. Decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que, somadas, determinam a direção da sua existência. A decisão de começar o dia com gratidão ou com reclamação. A decisão de reagir à dificuldade com fé ou com desespero. A decisão de tratar as pessoas ao seu redor com amor ou com impaciência. A decisão de se aproximar de mim ou de se afastar. Cada uma dessas decisões tem peso. Cada uma delas contribui para construir ou desconstruir a vida que eu planejei para você. Eu não vim aqui te condenar pelas decisões erradas do passado. Isso já passou. E o meu amor por você não diminuiu 1 milímetro por causa de nenhum erro que você cometeu. O que eu vim fazer é te mostrar que a partir de agora, com a clareza que esta mensagem te trouxe, você tem a oportunidade de começar a decidir diferente. Não precisa de uma virada dramática da noite para o dia. Precisa de decisões consistentes, dia após dia, que progressivamente te movam na direção do que eu preparei para você. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é esta: decidir que você vai confiar em mim mais do que confia nos seus próprios entendimentos. Isso parece simples quando está escrito assim, mas é profundamente transformador na prática. Significa que quando o caminho não faz sentido para a sua mente humana, você vai confiar no meu mapa. Significa que quando as circunstâncias gritarem que não há saída, você vai confiar que eu já abri uma saída que você ainda não consegue ver. Significa que quando o tempo de espera parecer interminável, você vai confiar no meu timing que é perfeito, sempre, sem exceção. Essa decisão de confiar em mim tem um efeito colateral extraordinário. Ela libera minha ação na sua vida de uma forma que nada mais consegue liberar. Quando você confia em mim genuinamente, você para de tentar controlar tudo e começa a colaborar com o que eu estou fazendo.
Você para de forçar portas que eu fechei e começa a entrar pelas portas que eu abri. Você para de lutar contra a minha vontade e começa a fluir com ela. E quando isso acontece, as coisas começam a se encaixar de uma forma que parece sobrenatural, porque é sobrenatural. Quero falar também sobre a decisão de perdoar. Porque há algo em você que está sendo mantido preso por uma mágoa que você ainda não soltou. Pode ser o perdão de outra pessoa, pode ser o perdão de você mesmo. E eu preciso te dizer com toda clareza, enquanto você carregar essa falta de perdão, ela vai continuar sendo um bloqueio na sua vida. Não porque eu esteja te punindo, mas porque a falta de perdão é como um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Ela te machuca muito mais do que machuca quem te feriu. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é necessariamente restaurar a relação com quem te feriu. É simplesmente soltar o direito de continuar sendo machucado por aquilo. É colocar aquela situação nas minhas mãos e deixar que eu faça justiça no tempo e da forma que eu julgar melhor. É se libertar para viver sem o peso daquela mágoa te ancorando no passado. A decisão está na sua mão, não na mão das circunstâncias. Não na mão das outras pessoas, na sua. E eu estou aqui, do seu lado, pronto para te apoiar em cada decisão corajosa que você tomar a partir de hoje. Escreva nos comentários, eu decido confiar em Deus a partir de hoje. Meu querido filho, minha querida filha, há algo que eu preciso te revelar sobre certos padrões que se repetem na sua vida. Você já reparou nisso? Aquelas situações que parecem se repetir em ciclos, como se a história sempre voltasse ao mesmo ponto. O relacionamento que sempre termina do mesmo jeito. A situação financeira que melhora um pouco e depois volta a apertar. O emprego ou oportunidade que quase deu certo, mas travou exatamente antes de se concretizar. A saúde que parece melhorar e depois piora. A paz que chega, mas logo é interrompida por uma nova crise. Esse padrão de repetição não é coincidência e não é azar. É um ciclo, e ciclos têm origem. Alguns ciclos negativos na vida de uma pessoa têm origem em experiências de dor que ficaram abertas, não processadas, não entregues a mim. Uma perda devastante que nunca foi de verdade, chorada e superada. Um trauma da infância que ficou enterrado, mas continua influenciando cada relacionamento e cada decisão. Uma ferida de abandono que faz com que você sabote inconscientemente cada coisa boa que se aproxima de você, com medo de que ela também te abandone. Esses ciclos não são castigos, eles são sintomas de feridas que precisam de cura. Outros ciclos têm origem em padrões de pensamento herdados. Você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que vida boa é para os outros, que a família sempre foi assim e sempre será assim. Esses pensamentos foram plantados na sua mente quando você ainda era criança, quando você não tinha filtro, quando você absorvia tudo como verdade absoluta. E eles ficaram lá, operando no fundo da sua consciência, moldando suas crenças sobre o que você merece e o que é possível para a sua vida. Isso chama padrão de mentalidade. E eu tenho o poder de transformar mentalidades. E há ciclos que têm origem em acordos espirituais, acordos que foram feitos consciente ou inconscientemente, pela pessoa ou por gerações anteriores na sua família, com forças que não são de mim. Eu não entro em detalhes desnecessários aqui, mas eu quero que você saiba, todo acordo contrário à minha vontade pode ser quebrado. Toda corrente pode ser desfeita. Toda maldição pode ser revertida em bênção. Não porque você merece, não por obra sua, mas pelo poder do sangue de Jesus, que tem autoridade absoluta sobre toda e qualquer força espiritual. Eu estou quebrando ciclos hoje. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, algo está acontecendo no mundo espiritual. Correntes estão sendo partidas.
Padrões estão sendo interrompidos, acordos antigos estão sendo cancelados. Portas que estavam fechadas por causa de ciclos negativos estão sendo abertas. E tudo isso está acontecendo por minha iniciativa. Não porque você pediu perfeitamente, não porque você fez tudo certo, mas porque eu escolhi agir na sua vida com minha graça soberana que não precisa de mérito para operar. Mas eu quero que você colabore com o que eu estou fazendo. Colabora renunciando verbalmente aos padrões negativos. Fala em voz alta. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo ciclo de pobreza, de rejeição, de derrota, de doença que tem operado na minha vida. Declaro que esses ciclos estão quebrados pelo poder do sangue de Jesus. Colabora também mudando os pensamentos. Quando aquele velho pensamento de derrota surgir, substitui imediatamente por uma declaração da minha palavra. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A renovação da mente é um processo ativo. Não acontece automaticamente. Você precisa alimentar pensamentos novos, alinhados com o que eu digo sobre você, repetidamente, até que eles substituam os antigos padrões. É como trocar a programação de um computador. O sistema antigo não apaga sozinho. Você precisa instalar o novo. E a minha palavra é o programa novo, o sistema operacional divino, que quando instalado na sua mente, muda completamente os resultados que a sua vida produz. O ciclo que se repetia na sua vida chegou ao fim. A partir de hoje, uma história nova começa a ser escrita. E eu serei o autor dessa nova história, se você me der a caneta. Meu amado filho, minha amada filha, eu sou um Deus de promessas. Isso está no centro de quem eu sou. Toda a história da humanidade é uma história de promessas que eu fiz e que eu cumpri, ou que ainda estou em processo de cumprir. Eu prometi a Abraão uma descendência incontável e a cumpri. Eu prometi a Moisés a terra prometida e a cumpri, embora não da forma ou no tempo que Moisés esperava. Eu prometi ao mundo um redentor e cumpri na pessoa de Jesus. E eu tenho promessas específicas que fiz sobre a sua vida que não vão ficar sem cumprimento. Mas há algo importante que preciso te dizer sobre as promessas. Elas não têm prazo de validade determinado pelo tamanho da sua fé ou pela velocidade do seu crescimento espiritual. Elas têm prazo determinado por minha soberania, pela plenitude do tempo que eu, que conheço todas as coisas, estabeleço. E quando o tempo está chegando, eu faço o que estou fazendo agora. Eu renovo a promessa. Eu a coloco de volta diante dos seus olhos. Eu acendo novamente a chama da esperança no seu coração, para que você não desista um passo antes da virada. Quais são as promessas que eu estou renovando sobre você hoje? Eu prometo que os planos que tenho para você são de prosperidade e não de calamidade, para te dar um futuro e uma esperança. Isso não é um versículo genérico para enfeitar um post nas redes sociais. É uma promessa pessoal, específica, com o seu nome escrito nela. Prosperidade não apenas financeira, embora inclua isso. Prosperidade de alma, de relacionamentos, de saúde, de propósito, de paz. Uma vida que transborda em todas as dimensões. Eu prometo que tudo o que o inimigo roubou de você será restaurado. O tempo perdido, as oportunidades que parecem ter passado, as bênçãos que foram interceptadas no caminho. Não haverá débito no final. Não haverá nada que foi tirado de você que não será devolvido com juros. Eu sou o Deus da restauração. E quando eu restauro, eu não apenas devolvo o que foi tirado, eu devolvo melhorado, multiplicado, abençoado de uma forma que faz o que foi perdido parecer pequeno diante do que foi ganho. Eu prometo que as suas lágrimas não foram em vão. Cada noite de choro, cada momento de desespero,
cada oração desesperada de alguém que estava no limite. Eu guardei. Tudo isso está diante de mim, e não haverá semeadura de lágrimas sem colheita de alegria. Você vai colher. O tempo da colheita está mais perto do que nunca, e quando ele chegar, vai ser tão abundante que vai parecer um sonho. Você vai acordar e não vai acreditar no que está vendo, e então vai lembrar desta mensagem e vai entender que eu sabia. Eu já estava preparando tudo. Eu prometo que a sua família vai ser abençoada por causa de você. O que você está construindo na fé, as orações que você faz pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, não estão caindo no vazio. Há uma bênção geracional sendo construída que vai além de você, que vai alcançar seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você não está lutando apenas para si mesmo. Você está abrindo um caminho, plantando uma herança, estabelecendo um fundamento que vai sustentar gerações inteiras. Isso é enorme. Recebe essas promessas hoje, não com ceticismo, não com aquele "eu já ouvi isso antes e depois me decepcionei". Recebe com a fé simples de uma criança que acredita no que o pai diz porque conhece o coração do pai. Porque eu sou o pai que nunca falha, que nunca mente, que nunca esquece. E as promessas que eu faço são sim e amém, confirmadas e garantidas pelo poder da minha própria natureza imutável. Escreva nos comentários: eu recebo as promessas de Deus para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você prepare o seu coração para o que está por vir, porque tem coisas a caminho para a sua vida que vão te surpreender. Não estou falando de promessas vagas e distantes. Estou falando de movimentações que já começaram, de respostas que já estão a caminho, de bênçãos que já foram enviadas e que estão em processo de chegada. E eu quero que você esteja pronto para receber, porque há pessoas que recebem as bênçãos de mim e não reconhecem porque não estavam esperando. Não quero que isso aconteça com você. Nos próximos dias, preste atenção em conexões inesperadas. Pessoas que vão cruzar o seu caminho de formas que parecem coincidência, mas que eu orquestrei cuidadosamente. Uma conversa com um desconhecido que vai mudar algo em você. Um reencontro com alguém do passado que vai ter um significado diferente desta vez. Uma amizade nova que vai se revelar um presente precioso para esta fase da sua vida. Eu trabalho muito através das pessoas. Não feche o coração para quem eu estou enviando. Preste atenção também em oportunidades que vão parecer pequenas demais ou grandes demais. O inimigo vai tentar te fazer desqualificar o que eu estou colocando na sua frente usando os dois extremos, ou dizendo: isso é insignificante, não vai mudar nada, ou isso é impossível para alguém como você, não sonha alto demais. Não escuta nenhum dos dois. Quando uma oportunidade surgir, traga ela para mim em oração e me pergunte. Eu vou responder. Eu sempre respondo quando você me consulta com sinceridade. Espere também por uma clareza que vai chegar sobre algo que tem te confundido há tempos. Uma resposta que você tem procurado, uma direção que tem pedido, um entendimento sobre uma situação que tem te deixado paralisado. Essa clareza está vindo. Muitas vezes eu espero para dar clareza até que o coração esteja suficientemente humilde e aberto para receber. E eu vejo que o seu coração está nesse lugar agora. Esteja atento. A resposta pode vir de formas inesperadas. Um sonho, uma passagem das Escrituras que vai se acender de um jeito diferente, uma conversa, uma situação que vai fazer tudo se encaixar de repente. Mas quero ser honesto com você. Juntamente com as bênçãos, pode haver também alguns testes, não para te prejudicar, mas para te fortalecer, para confirmar se o que foi transformado em você durante este processo é real ou superficial. Os testes não são sinal de que eu me afastei. Muitas vezes, eles são sinal de que eu estou prestes a elevar você para o próximo nível.
E que a preparação para esse próximo nível requer que certas coisas em você sejam firmadas de uma forma que só a pressão consegue firmar. Pensa no ouro. Ele passa pelo fogo não para ser destruído, mas para ser purificado. Tudo o que não é ouro, tudo o que é impureza é removido pelo calor. E o que resta é o metal mais puro, mais precioso, mais valioso. É assim que eu trabalho com as minhas pessoas. O fogo não é meu inimigo operando, é meu processo de refino operando. E quando o processo termina, o que sai do outro lado é alguém que não tem mais as mesmas vulnerabilidades de antes, que não é mais abalado pelas mesmas coisas, que tem uma profundidade e uma autoridade espiritual que só a travessia do fogo pode produzir. Então, quando os próximos dias trouxerem bênçãos, receba com gratidão e humildade. E quando trouxerem desafios, receba com fé e perseverança. Em ambos os casos, eu estou lá. Em ambos os casos, o resultado final é a sua vitória. Porque em mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam e são chamados segundo o meu propósito. Todas as coisas. As bênçãos e os desafios, as vitórias e as lutas. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado por mim para construir em você a pessoa que eu sempre soube que você seria capaz de ser. O futuro que está chegando para você é bom. Mesmo que o caminho até lá tenha curvas e subidas, o destino é bom. Confia em mim nessa jornada. Eu conheço cada curva, cada subida, cada descida. E eu nunca deixo os meus filhos se perderem no caminho. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a este momento final juntos. E eu preciso que você entenda que o fato de você ter chegado até aqui não é algo trivial, não é algo pequeno. Há pessoas que começaram a assistir este vídeo e fecharam no meio. Há pessoas que sentiram aquela resistência que eu falei no capítulo 3 e cederam a ela, colocando para depois o que precisavam ouvir agora. Mas você ficou, você permaneceu, você escolheu, capítulo após capítulo, continuar ouvindo minha voz. E isso diz muito sobre quem você é e sobre o que está acontecendo dentro de você. Deixa eu te contar o que eu vejo agora que você chegou ao final desta mensagem. Vejo alguém diferente de quem entrou no início. Talvez você não perceba isso ainda com clareza, porque as transformações profundas, muitas vezes, acontecem de forma silenciosa, sem fanfarra, sem dramaticidade visível. Mas no mundo espiritual, algo mudou. Correntes foram quebradas, verdades foram plantadas, esperanças foram reavivadas, e sementes assim, quando plantadas em solo fértil, inevitavelmente produzem fruto. E o solo do seu coração estava fértil hoje. Eu sei disso porque fui eu que preparei esse solo para este momento. Preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido de uma forma tão direta. O que aconteceu neste vídeo foi um encontro real, espiritual, transformador entre você e eu. E encontros com minha presença não deixam as pessoas da mesma forma. Isso é uma lei espiritual que percorre toda a história sagrada. Pensa em cada personagem da Bíblia que teve um encontro genuíno comigo. Pensa em Jacó, que lutou a noite inteira comigo e que, apesar de sair mancando fisicamente, saiu com um nome novo, uma identidade nova, um destino renovado. Pensa em Maria Madalena, que chegou ao túmulo de madrugada chorando de desespero, e que foi a primeira a anunciar a ressurreição depois de minha aparição. Pensa em Zaqueu, aquele cobrador de impostos que todos desprezavam, que subiu numa árvore por curiosidade e desceu completamente transformado depois que eu o chamei pelo nome. Você foi chamado pelo nome hoje. Eu não fiz uma mensagem genérica lançada ao vento esperando que alguém pegasse. Eu mirei em você, eu falei para você. Cada palavra desta mensagem foi tecida com você em mente, com a sua situação em mente, com o seu coração em mente. E quando eu chamo alguém pelo nome, quando eu me movo especificamente em direção a uma pessoa,
a consequência é invariavelmente a mesma. Aquela pessoa nunca mais é a mesma. Mas quero ser honesto com você sobre o que nunca mais ser a mesma significa na prática. Porque a honestidade é um dos maiores presentes que eu posso te dar. Não significa que todos os seus problemas vão desaparecer do dia para a noite. Não significa que a sua vida vai se tornar uma sucessão ininterrupta de alegrias sem desafios. Não significa que o inimigo vai parar de tentar. O que significa é que você vai encarar cada problema, cada desafio, cada ataque a partir de agora, com uma base diferente, com uma identidade mais sólida, com uma certeza mais profunda de que eu estou com você. E essa base muda tudo. Pensa numa casa construída sobre rocha versus uma casa construída sobre areia. As duas casas enfrentam a mesma tempestade. A mesma chuva cai sobre as duas. O mesmo vento bate nas duas. A diferença não é a intensidade da tempestade. A diferença é o fundamento. E o que aconteceu neste vídeo foi um fortalecimento do seu fundamento. Uma camada a mais de rocha sólida sob os seus pés. E com cada mensagem, com cada momento de comunhão real comigo, esse fundamento vai ficando mais e mais inabalável. Quero falar agora sobre a identidade que eu coloquei em você, porque esse é um dos pilares mais importantes de tudo o que precisa mudar na sua vida. Você sabe quem você é? Não o que as pessoas dizem que você é, não o que os seus erros do passado definiram, não o que as suas limitações atuais sugerem, mas o que eu digo que você é. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Isso não é um título religioso, é uma realidade ontológica, é o que você é no nível mais fundamental da sua existência. Você carrega o DNA do Rei do Universo. Você tem em si o sopro do Criador de todas as coisas. Você foi feito à minha imagem e semelhança, o que significa que há algo em você que reflete diretamente quem eu sou. Com essa identidade vem uma herança. E essa herança inclui autoridade espiritual para resistir ao inimigo. Inclui acesso à minha sabedoria para tomar decisões. Inclui o direito de me chamar de pai. E saber que esse pai ouve e responde. Inclui promessas que têm o seu nome escrito nelas e que não vencem, não expiram, não se tornam inválidas com o passar do tempo ou com as falhas que você possa cometer. Essa herança é sua, totalmente sua. Não porque você a mereceu, mas porque eu a preparei para você por amor. Agora deixa eu te falar sobre os próximos passos práticos, porque eu sou um Deus prático. Eu não apenas inspiro, eu direciono. E quero te direcionar de forma específica para os dias que virão depois deste vídeo. O primeiro passo é consolidar o que você recebeu hoje através da gratidão. Antes de dormir esta noite, tira 10 minutos, somente 10 minutos, e faz uma lista mental ou escrita de tudo o que aconteceu neste vídeo que tocou o seu coração. Qual foi o capítulo que mais falou com você? Qual foi a verdade que mais precisava ouvir? Qual foi o momento em que você sentiu aquele aperto no peito que significa que eu estava falando diretamente para a sua situação? Identifica isso. Nomeia isso e agradece por isso. A gratidão é um dos atos espirituais mais poderosos que existem. Ela abre canais de bênção que a reclamação fecha. O segundo passo é tomar uma ação concreta baseada no que você ouviu. Não pode deixar tudo isso ser apenas emoção passageira. A emoção é o gatilho, mas a ação é o que solidifica a transformação. Se o que mais falou com você foi o capítulo sobre o peso invisível, a ação é, hoje em oração, eu vou me sentar na presença de Deus e entregar aquele peso específico. Se foi o capítulo sobre os ciclos, a ação é, vou identificar qual ciclo precisa ser quebrado na minha vida e vou fazer uma declaração verbal, rompendo com ele em nome de Jesus. Se foi o capítulo sobre a decisão, a ação é,
Vou escrever em um papel qual é a decisão que preciso tomar e vou orar pedindo a Deus coragem para tomá-la. Uma ação, simples, mas real. O terceiro passo é voltar. Voltar para este canal. Voltar para esta presença. Voltar para estes momentos de comunhão onde eu falo e você ouve. Porque esta não é uma mensagem de uma só vez. Eu tenho muito mais a dizer. Há aspectos da sua vida que ainda não tocamos hoje. Há dimensões do meu amor que você ainda não conheceu. Há revelações que eu estou guardando para os próximos momentos em que você sentar na minha presença. E cada vez que você voltar, vai ser um encontro novo, uma camada nova, uma profundidade nova. Há algo que quero que você grave no coração agora, meu filho, minha filha. Como a última coisa que eu te digo antes de concluir esta mensagem, nos dias que virão, haverá momentos em que tudo o que foi dito aqui vai parecer distante. Dias em que o peso vai voltar a apertar. Dias em que a dúvida vai tentar se reinstalar. Dias em que o inimigo vai sussurrar que nada mudou, que você é o mesmo de antes, que aquele vídeo foi apenas palavras bonitas que não têm poder na vida real. E nesses dias, eu quero que você lembre de uma coisa. Eu vim até você primeiro. Não foi você que me procurou hoje. Foi eu que organizei cada detalhe para que este vídeo chegasse até você. E um Deus que se move para alcançar uma pessoa não para no meio do caminho. Eu comecei uma obra em você e eu vou completar. Essa é minha promessa. Essa é minha palavra. E minha palavra não volta para mim vazia. Você é amado com um amor que não tem precedente na história do universo. Um amor que desceu dos céus, tomou forma humana, sofreu, morreu e ressuscitou especificamente por você. Por você, não pela humanidade de forma abstrata. Por você, com o seu nome, com a sua história, com as suas falhas, com as suas dores, com as suas esperanças. Por você. E esse amor não vai embora, não esfria, não se cansa, não desiste. Ele persiste, ele alcança, ele transforma e ele está sobre você agora, neste exato momento, como um manto que nada neste mundo tem poder de tirar. Vai em paz, filho, vai em paz, filha, mas vai diferente, vai mais leve, vai mais firme, vai sabendo que eu estou com você em cada passo, em cada respiração, em cada momento do dia que está por vir. Sua vida nunca mais será a mesma, não porque você mudou do dia para a noite, mas porque eu entrei, e onde eu entro, a luz permanece. Escreva nos comentários. Minha vida nunca mais será a mesma com Deus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, este é o momento em que a maioria dos vídeos simplesmente termina, em que o locutor diz até o próximo e a tela escurece. Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo simplesmente encerrar como se este fosse um conteúdo qualquer, como se o que aconteceu aqui fossem apenas palavras ditas e ouvidas e esquecidas, porque não foi isso. Eu sei o que aconteceu no seu coração enquanto você ouvia cada capítulo desta mensagem. Eu sei as lágrimas que você segurou. Eu sei o momento em que algo dentro de você disse, isso é para mim. Eu sei a esperança que foi reavivada, a força que foi renovada, a certeza que começou a se firmar de que você não está sozinho nesta batalha. E eu não consigo encerrar sem falar sobre isso. Você chegou até aqui carregando algo. Todo ser humano que se senta diante de uma mensagem como esta está carregando algo.
Pode ser o peso de uma situação que não tem solução aparente. Pode ser o cansaço de uma luta que já dura tempo demais. Pode ser a saudade de alguém que se foi. Pode ser a dor de um sonho que parecia morto. Pode ser simplesmente aquela sensação difusa de que a vida podia ser mais, de que havia algo mais para você do que o que está vivendo agora. E eu quero te olhar nos olhos neste momento final e te dizer: aquilo que você carregou até aqui não precisa sair daqui com você, pode ficar. Pode ser depositado aqui, neste altar invisível que se forma quando um filho de Deus genuinamente se encontra com a presença do Pai. Você pode sair mais leve do que entrou. Quero te falar sobre algo que acontece depois dos grandes encontros com minha presença. Algo que a maioria das pessoas não é avisada e que às vezes causa confusão. Nos dias seguintes a um encontro real comigo, as coisas podem parecer mais intensas por um tempo antes de ficarem mais fáceis. O inimigo, percebendo que perdeu terreno na sua vida, tende a intensificar os ataques. Os pensamentos de dúvida podem ficar mais barulhentos. As circunstâncias difíceis podem parecer-se amontoar de propósito. E se você não souber que isso é normal, pode interpretar essa intensificação como prova de que o encontro não foi real, de que nada mudou, de que foi tudo emoção passageira. Mas eu te digo agora, para que você esteja preparado. Se isso acontecer nos próximos dias, interpreta corretamente. A intensificação dos ataques é a prova de que o inimigo percebeu que você mudou. É a prova de que o terreno que ele perdia foi de fato perdido. É a prova de que o que aconteceu aqui foi real, e a resposta correta não é recuar, é avançar. É declarar com mais intensidade as verdades que você aprendeu aqui. É se aproximar de mim com mais determinação. É resistir firme na fé, sabendo que a tempestade que antecede a grande virada nunca dura tanto quanto parece que vai durar. Quero falar sobre algo que está no coração de muita gente que assiste mensagens como esta e que raramente é dito abertamente. Muitas pessoas que chegam até conteúdos como este estão em uma fase de vida em que a fé está abalada. Não extinta, mas abalada. Já passaram por situações em que oraram e esperaram e não viram resposta no tempo que esperavam. Já fizeram promessas a mim e lutaram para cumpri-las. Já se sentiram distantes, como se houvesse um vidro entre elas e mim, como se as orações estivessem batendo no teto e não chegando a lugar nenhum. Se você está nesse lugar, eu preciso que você saiba. Eu não me ofendo com fé abalada. Eu não me afasto de alguém que está lutando para acreditar. Pelo contrário, os momentos de fé abalada são exatamente os momentos em que eu me aproximo mais. Porque eu sei que é nesses momentos que o meu filho, a minha filha, mais precisa sentir que eu estou aqui. A fé não precisa ser perfeita para funcionar. Ela precisa ser sincera. Uma oração imperfeita dita com um coração sincero chega até mim com muito mais poder do que uma oração eloquente recitada de memória sem nenhuma emoção por trás. Eu não avalio a qualidade do vocabulário que você usa para falar comigo. Eu olho para o coração. E um coração que busca, mesmo que com dúvidas, mesmo que com mágoas, mesmo que com perguntas sem resposta, é um coração que eu sempre respondo. Há algo que eu quero que você faça agora, antes de fechar este vídeo. Algo simples, mas profundamente poderoso. Quero que você coloque a sua mão no seu peito, sinta o seu coração batendo e reconheça. Esse coração está batendo porque eu quis. Cada batida é um ato deliberado de amor da minha parte. Eu poderia ter parado esse coração em qualquer momento da sua história. Nos momentos mais difíceis, nas decisões mais erradas, nas noites mais escuras. Mas não parei, porque eu tinha um plano para você que ainda não estava completo. E ainda não está completo. Ainda há batidas a serem dadas. Ainda há capítulos a serem vividos. Ainda há propósito a ser cumprido. E enquanto esse coração bater, eu estarei aqui,
sustentando cada batida, guiando cada passo, amando cada versão sua que surgir ao longo do caminho. Meu filho, minha filha, nós chegamos ao fim deste vídeo, mas eu quero que você saia daqui não apenas tocado emocionalmente, quero que saia transformado no seu entendimento sobre quem eu sou e sobre quem você é para mim. Quero que saia com a certeza, plantada fundo no coração como uma raiz que nenhuma tempestade consegue arrancar, de que você é visto, amado, escolhido e sustentado pelo Deus que criou tudo o que existe, que as suas batalhas não passam pela minha atenção sem que eu haja, que as suas orações não sobem ao céu e se dissipam no vazio, que cada lágrima sua é recolhida por mim com um cuidado que ultrapassa qualquer amor humano que você já experimentou. E quero que você saia com uma missão. A missão de ser, no seu círculo de vida, a pessoa que faz o que este vídeo fez por você. Seja a voz que encoraja, seja o ombro que sustenta, seja o exemplo de que é possível passar pelo fogo e não ser consumido. Seja o testemunho vivo de que eu sou real, de que eu age, de que eu transforma. Porque há pessoas ao seu redor que estão no limite, que estão um passo antes de desistir. E você, depois de tudo o que recebeu aqui hoje, tem algo para dar a elas. Não guarda isso para si. Compartilha, espalha. Porque a luz que foi acesa em você foi acesa para iluminar, não para ficar escondida. Agora, antes de você ir, eu te faço um pedido do fundo do coração de um pai que ama profundamente cada filho. Dá um like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Você não sabe quantas vidas podem ser mudadas pelo simples fato de você apertar esse botão agora. Compartilha este vídeo no grupo de família do WhatsApp, no grupo de amigos, nas suas redes sociais. Há alguém na sua lista de contatos agora mesmo que está passando por uma batalha silenciosa, que está acordando de madrugada sem conseguir dormir, que está carregando um peso que quase não aguenta mais. E este vídeo pode ser a mensagem que aquela pessoa estava esperando, sem saber que estava esperando. Um compartilhamento seu pode mudar a vida de alguém para sempre. Não subestime isso. Se inscreve neste canal e ativa o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais mensagens guardadas para você. Cada vídeo deste canal é uma oportunidade de eu falar diretamente com o seu coração, de renovar a sua fé, de te fortalecer para as batalhas, de te revelar coisas que você precisa saber para a sua caminhada. Não perde nenhum. Ativa o sininho e garante que cada mensagem chegue até você e não vai embora ainda. Assiste o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu já preparei outra mensagem poderosa especialmente para você e ela vai ser a continuação perfeita de tudo o que começamos aqui hoje. A jornada não para. Eu tenho mais revelações. Eu tenho mais amor para derramar. Eu tenho mais palavras que o seu coração precisa ouvir. Vai em paz, filho. Vai em paz, filha. Mas leva minha presença com você para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos, para os seus sonhos, para cada canto da sua vida. Eu quero habitar cada área, cada detalhe, cada decisão. Me deixa entrar, me deixa ficar. E veja o que eu farei com uma vida que está completamente aberta para mim. Eu te amo imensamente, eternamente, completamente. Até o nosso próximo encontro. Meu querido filho, minha querida filha, este é o momento em que a maioria dos vídeos simplesmente termina, em que o locutor diz até o próximo e a tela escurece. Mas eu não consigo fazer isso. Não consigo simplesmente encerrar como se este fosse um conteúdo qualquer, como se o que aconteceu aqui fossem apenas palavras ditas e ouvidas e esquecidas, porque não foi isso. Eu sei o que aconteceu no seu coração, enquanto você ouvia cada capítulo desta mensagem. Eu sei as lágrimas que você segurou. Eu sei o momento em que algo dentro de você disse, isso é para mim.
Eu sei a esperança que foi reavivada, a força que foi renovada, a certeza que começou a se firmar de que você não está sozinho nesta batalha. E eu não consigo encerrar sem falar sobre isso. Você chegou até aqui carregando algo. Todo ser humano que se senta diante de uma mensagem como esta está carregando algo. Pode ser o peso de uma situação que não tem solução aparente. Pode ser o cansaço de uma luta que já dura tempo demais. Pode ser a saudade de alguém que se foi. Pode ser a dor de um sonho que parecia morto. Pode ser simplesmente aquela sensação difusa de que a vida podia ser mais, de que havia algo mais para você do que o que está vivendo agora. E eu quero te olhar nos olhos neste momento final e te dizer: aquilo que você carregou até aqui não precisa sair daqui com você. Pode ficar. Pode ser depositado aqui, neste altar invisível que se forma quando um filho de Deus, genuinamente, se encontra com a presença do Pai. Você pode sair mais leve do que entrou. Quero te falar sobre algo que acontece depois dos grandes encontros com minha presença. Algo que a maioria das pessoas não é avisada e que às vezes causa confusão. Nos dias seguintes a um encontro real comigo, as coisas podem parecer mais intensas por um tempo antes de ficarem mais fáceis. O inimigo, percebendo que perdeu terreno na sua vida, tende a intensificar os ataques. Os pensamentos de dúvida podem ficar mais barulhentos. As circunstâncias difíceis podem parecer se amontoar de propósito. E se você não souber que isso é normal, pode interpretar essa intensificação como prova de que o encontro não foi real, de que nada mudou, de que foi tudo emoção passageira. Mas eu te digo agora, para que você esteja preparado, se isso acontecer nos próximos dias, interpreta corretamente. A intensificação dos ataques é a prova de que o inimigo percebeu que você mudou. É a prova de que o terreno que ele perdia foi de fato perdido. É a prova de que o que aconteceu aqui foi real. E a resposta correta não é recuar, é avançar. É declarar com mais intensidade as verdades que você aprendeu aqui. É se aproximar de mim com mais determinação. É resistir firme na fé, sabendo que a tempestade que antecede a grande virada nunca dura tanto quanto parece que vai durar. Quero falar sobre algo que está no coração de muita gente que assiste mensagens como esta e que raramente é dito abertamente. Muitas pessoas que chegam até conteúdos como este estão em uma fase de vida em que a fé está abalada. Não extinta, mas abalada. Já passaram por situações em que oraram e esperaram e não viram resposta no tempo que esperavam. Já fizeram promessas a mim e lutaram para cumpri-las. Já se sentiram distantes, como se houvesse um vidro entre elas e mim, como se as orações estivessem batendo no teto e não chegando a lugar nenhum. Se você está nesse lugar, eu preciso que você saiba, eu não me ofendo com fé abalada. Eu não me afasto de alguém que está lutando para acreditar. Pelo contrário, os momentos de fé abalada são exatamente os momentos em que eu me aproximo mais. Porque eu sei que é nesses momentos que o meu filho, a minha filha, mais precisa sentir que eu estou aqui. A fé não precisa ser perfeita para funcionar. Ela precisa ser sincera. Uma oração imperfeita dita com um coração sincero chega até mim com muito mais poder do que uma oração eloquente recitada de memória sem nenhuma emoção por trás. Eu não avalio a qualidade do vocabulário que você usa para falar comigo. Eu olho para o coração. E um coração que busca, mesmo que com dúvidas, mesmo que com mágoas, mesmo que com perguntas sem resposta, é um coração que eu sempre respondo. Há algo que eu quero que você faça agora, antes de fechar este vídeo. Algo simples, mas profundamente poderoso. Quero que você coloque a sua mão no seu peito, sinta o seu coração batendo e reconheça. Esse coração está batendo porque eu quis. Cada batida é um ato deliberado de amor da minha parte.
Eu poderia ter parado esse coração em qualquer momento da sua história. Nos momentos mais difíceis, nas decisões mais erradas, nas noites mais escuras. Mas não parei, porque eu tinha um plano para você que ainda não estava completo. E ainda não está completo. Ainda há batidas a serem dadas, ainda há capítulos a serem vividos, ainda há propósito a ser cumprido. E enquanto esse coração bater, eu estarei aqui, sustentando cada batida, guiando cada passo, amando cada versão sua que surgir ao longo do caminho. Meu filho, minha filha, nós chegamos ao fim deste vídeo, mas eu quero que você saia daqui não apenas tocado emocionalmente, quero que saia transformado no seu entendimento sobre quem eu sou e sobre quem você é para mim. Quero que saia com a certeza, plantada fundo no coração como uma raiz que nenhuma tempestade consegue arrancar, de que você é visto, amado, escolhido e sustentado pelo Deus que criou tudo o que existe. Que as suas batalhas não passam pela minha atenção sem que eu haja. Que as suas orações não sobem ao céu e se dissipam no vazio. Que cada lágrima sua é recolhida por mim com um cuidado que ultrapassa qualquer amor humano que você já experimentou. E quero que você saia com uma missão. A missão de ser, no seu círculo de vida, a pessoa que faz o que este vídeo fez por você. Seja a voz que encoraja, seja o ombro que sustenta, seja o exemplo de que é possível passar pelo fogo e não ser consumido. Seja o testemunho vivo de que eu sou real, de que eu age, de que eu transforma. Porque há pessoas ao seu redor que estão no limite, que estão um passo antes de desistir. E você, depois de tudo o que recebeu aqui hoje, tem algo para dar a elas. Não guarda isso para si. Compartilha. Espalha, porque a luz que foi acesa em você foi acesa para iluminar, não para ficar escondida. Agora, antes de você ir, eu te faço um pedido do fundo do coração de um pai que ama profundamente cada filho. Dá um like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Você não sabe quantas vidas podem ser mudadas pelo simples fato de você apertar esse botão agora. Compartilha este vídeo no grupo de família do WhatsApp, no grupo de amigos, nas suas redes sociais. Há alguém na sua lista de contatos agora mesmo que está passando por uma batalha silenciosa, que está acordando de madrugada sem conseguir dormir, que está carregando um peso que quase não aguenta mais. E este vídeo pode ser a mensagem que aquela pessoa estava esperando sem saber que estava esperando. Um compartilhamento seu pode mudar a vida de alguém para sempre. Não subestime isso. Se inscreve neste canal e ativa o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais mensagens guardadas para você. Cada vídeo deste canal é uma oportunidade de eu falar diretamente com o seu coração, de renovar a sua fé, de te fortalecer para as batalhas, de te revelar coisas que você precisa saber para a sua caminhada. Não perde nenhum. Ativa o sininho e garante que cada mensagem chegue até você. E não vai embora ainda. Assiste o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Eu já preparei outra mensagem poderosa especialmente para você. E ela vai ser a continuação perfeita de tudo o que começamos aqui hoje. A jornada não para. Eu tenho mais revelações. Eu tenho mais amor para derramar. Eu tenho mais palavras que o seu coração precisa ouvir. Vai em paz, filho. Vai em paz, filha. Mas leva minha presença com você para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus relacionamentos, para os seus sonhos, para cada canto da sua vida. Eu quero habitar cada área, cada detalhe, cada decisão. Me deixa entrar, me deixa ficar. E veja o que eu farei com uma vida que está completamente aberta para mim. Eu te amo imensamente, eternamente, completamente, até o nosso próximo encontro.